Hoje vamos conhecer a história de Saulo de Tarso. Ele era um perseguidor dos primeiros cristãos, mas teve uma experiência transformadora com Jesus. Ele será um dos discípulos de Jesus, mais conhecido como Paulo. Saulo de Tarso era um homem respeitado, judeu de nascimento, cidadão romano por direito, estudioso da lei e discípulo do renomado mestre Gamaliel. Era zeloso, convicto de que defendia a verdade. Sua vida era marcada pela ordem, religião e fidelidade às tradições. Via-se como um guardião da pureza da fé de seus antepassados. Mas havia algo que perturbava sua ordem. Um grupo que dizia seguir um tal de Jesus, o Nazareno. Eles diziam que ele era o Messias. Para Saulo, isso era uma heresia perigosa. E como homem de fé, ele acreditava estar fazendo a vontade de Deus ao perseguir esses seguidores do caminho. Certo dia, Saulo conseguiu cartas oficiais dos líderes religiosos para prender cristãos em Damasco. Era mais uma missão. Mais uma vez ele colocaria ordem nas coisas. Mas no caminho, algo inesperado aconteceu. Ao se aproximar da cidade, uma luz intensa brilhou ao seu redor. Caindo ao chão, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou assustado: Quem és tu, Senhor? E a resposta ecoou: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Saulo ficou cego. Por 3 dias, mergulhado na escuridão, sua mente girava em confusão. Tudo o que acreditava parecia desmoronar. Jesus era real, e ele o havia combatido. Cego e vulnerável, foi levado a Damasco. Ali, isolado, sem comer ou beber, Saulo travou sua maior batalha, a interna. Seria possível que tudo em que acreditava estava errado? Como lidar com a culpa de ter perseguido inocentes? Como recomeçar? Enquanto isso, Deus falava com um discípulo chamado Ananias, pedindo que fosse até Saulo. Ananias relutou. Afinal, Saulo era um perseguidor, mas obedeceu. Ananias entrou no quarto escuro, pôs as mãos sobre ele e disse: Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, me enviou para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo. Ele enxergou novamente. Mas mais do que a visão física, sua alma agora via com clareza. Ele havia encontrado a verdade. Saulo decidiu então morrer para seu antigo eu. Foi batizado e nasceu como uma nova pessoa. A partir daquele momento, Saulo passou a anunciar Jesus com ousadia. Tornou-se Paulo, o apóstolo dos gentios. De perseguidor a perseguido, sofreu prisões, naufrágios, rejeições e quase morreu muitas vezes. Mas nada o fez desistir. Em cada cidade, sinagoga e praça, ele falava de amor, graça e transformação. Seus escritos formariam grande parte do Novo Testamento. Sua missão agora era clara: levar a todos o mesmo Jesus que havia transformado sua vida. A história de Saulo nos ensina que ninguém está longe demais para ser alcançado por Deus, que até os erros do passado podem ser redimidos, e que, às vezes, os maiores opositores da fé podem se tornar os seus maiores defensores. Saulo achava que conhecia a verdade, até que foi confrontado pela própria verdade em pessoa. Porque não importa quão longe estejamos, a graça sempre nos encontra no caminho. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu comentário, seu like e compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo.